Olá! Eu sou Ana Marques e esse é o Da Maternidade para a Vida, um canal onde a gente fala sobre diversos temas relacionados à maternidade, ao seu reencontro com a sua versão mulher depois de se tornar mãe, a educação respeitosa, orientação parental, tudo que está relacionado a esse universo que é nosso e que tanto nos desafia e ao mesmo tempo que tanto nos ajuda a desenvolver. Eu sou Ana Marques, eu sou mentora de mães, orientadora parental também, astróloga, e hoje o vídeo vai trazer uma história da minha filha. Uma história que mexeu muito comigo, que me fez pensar bastante. E é uma história muito pessoal. E foi muito desafiador viver isso aqui. E tô com um programa muito legal, uma mentoria que chama Reencontro. Sabe aquele momento que você tá cansada de sentir que você tá sempre devendo? De sentir culpa porque você não tá conseguindo fazer nada direito? Entre criança, trabalho, vida pessoal, relacionamento, marido, família, parece que você tá sempre correndo atrás do rabo. É um processo de 8 semanas, onde, através de aulas gravadas, encontros individuais comigo e exercícios práticos, você vai fazer esse reencontro com você mesma. Esse reencontro é para que você consiga levantar o nariz para fora d'água e encontrar leveza na tua vida. A leveza aqui que não vem de um lugar de você fazer menos, mas vem de você fazer escolhas que estão de acordo com seus valores. Vem de você ter uma vida leve porque você está conectada com você mesma. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais. E aproveita, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo para você. Especialmente porque eu me considero uma mãe consciente, né, das questões todas que o patriarcado, que a cultura impõe às mulheres. Eu me considero muito consciente e muito cuidadosa na forma como eu ajo comigo mesma, nas escolhas que eu faço e na forma como eu educo e trato as minhas crianças, para que eles não vivenciem, né, não peguem tanto desse lugar da mulher que tem que ser boazinha, que tem que agradar, que tem que cuidar de todos, e nem o lugar desse homem que não pode sentir, que não pode chorar. Aqui em casa não tem isso, né? A gente educa as crianças de uma forma muito aberta, muito livre em relação ao que eles podem ir e querem ser. Mas, esses dias, eles tiveram férias da escola e a gente estava arrumando as coisas para viajar. E eles estavam muito animados, né? Com toda a expectativa da viagem, as férias, e estavam assim, nessa animação toda, fazendo muita bagunça. Numa dessas, eles derrubaram um móvel, e é um móvel que tem todas as coisas assim de internet, de eletrônico. O meu marido se assustou com o barulho. Primeiro ele teve aquele susto, meu Deus, alguém se machucou. Quando ele viu que ninguém tinha se machucado, ele ficou muito irritado, porque ali não é lugar de brincar, eles já sabem disso, enfim. Eles se assustaram, né, com o móvel cair e com o papai irritado. E aí aconteceu algo que, assim, que foi o que me marcou de verdade. Eles me contaram que a Júlia se assustou com uma luz, né? Porque eu perguntei, o que aconteceu, gente? E eles falaram que a Júlia tinha se assustado com uma luz que ela tinha visto dentro do armário. Era a luz do negocinho do roteador da internet. E o Arthur, né? Que é o irmão mais novo e, assim, fiel escudeiro da irmã, guardião, total, protetor, foi ver o que era. Só que quando ele foi ver o que era, ele puxou a porta e a porta estava trancada. Então, quando ele puxou a porta, o armário caiu. Bom, não é um armário super de qualidade. E caiu. E aí tá o ponto que me marcou, né? Quando o Fernando ficou bravo, porque daí caiu o armário, caiu a planta que tava em cima do armário, caíram todas as coisas da internet, foi aquela confusão. Enquanto ele arrumava a bagunça, eu tirei as crianças do lugar e subi com elas, né? E a Júlia começou a chorar. Desculpa, mamãe, a culpa foi minha, eu sinto muito, eu sinto muito. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui? A Júlia tem 7 anos, tá? 7 anos. Enquanto eu contava a história, vocês acharam que foi culpa da Júlia? Eu vou dizer que esse retrata um dos motivos pelo qual eu voltei mais o meu negócio, as minhas mentorias, para atender mães. Porque, né, eu percebia no dia a dia que, enquanto mães e mulheres,
nesse sistema que a gente vive, a gente acaba ficando muito oprimida. E enquanto a gente tá oprimida, cansada, exausta, se sentindo culpada, se sentindo devendo, a gente não vai conseguir fazer todas aquelas ferramentas lindíssimas da educação respeitosa. Porque elas batem, esbarram numa barreira que é a gente com a gente mesma, que é a nossa conexão interna. Que é como é que a gente vai respeitar uma criança nas suas necessidades, nas suas emoções, se o tempo inteiro a gente desrespeita quem a gente é. A gente desrespeita o que a gente sente. Não tem como, gente. Não tem como. Nós, enquanto mães, mulheres, enquanto pais também, que eu sei que tem muito homem que me segue aqui pelos conteúdos de educação respeitosa, a gente precisa aprender a respeitar os nossos sentimentos, a identificar as nossas necessidades, para que a gente possa, inteiros, atender as crianças e estar disponíveis emocionalmente para as nossas crianças. Mas o que me chamou a atenção aqui foi que a Júlia, com 7 anos, já se sentiu responsável por algo que tinha acontecido, que não era culpa dela. Quantas de nós, né, mulheres especialmente, quantas vezes você pede desculpas por coisas que você não fez? Sabe quando alguém tá falando na reunião? E você quer colocar um ponto importante do projeto, um ponto importante da tua opinião a respeito daquilo que tá sendo discutido, e você fala, dá licença, desculpa. Ou quando alguém, né, bate em você e você olha pra pessoa e você fala desculpa. Quantas vezes você pede desculpa quando não é sua culpa? Quantas vezes você se sente responsável por algo quando a responsabilidade não era tua? E eu vi a minha filha fazendo isso, com 7 anos. Assumindo uma culpa que não era dela. Se sentindo mal por uma coisa que não era responsabilidade dela. Que ela não fez. E aí, e eu tô te trazendo isso por quê? Porque eu sou uma mãe consciente desses temas todos. Então, eu, enquanto mulher e enquanto mãe, eu trabalho esses temas em mim, né? Porque aqui a gente já falou, se você me segue já faz tempo aqui, você sabe. Não adianta você falar, não é a tua fala que vai educar a tua criança, é o teu exemplo. Então, eu sempre falo, tem que trabalhar em você primeiro. Se você quer que a tua criança não grite, você não deve gritar. Se você quer que a tua criança saiba lidar com seus sentimentos, você precisa aprender a lidar com os seus. Se você quer que a tua criança não sofra uma relação abusiva, não sofra, né, não fique amiga de uma pessoa que trata ela mal, você precisa cuidar disso em você e ser exemplo pra ela. Mas o que me assustou é isso, é que apesar da gente ter todo esse cuidado, né, as nossas crianças, elas aprendem coisas que não são só com a gente. E a cultura e a sociedade, né, e os grupos com quem elas se relacionam, vão ter um efeito grande também no aprendizado dessa criança, especialmente se tratando de criança já a partir do 2º setênio, que é o caso da Júlia, né. E aí, vale a pena a gente entender um pouco mais disso, pensar um pouco mais a respeito desse contexto ao qual a gente está expondo as nossas crianças e entender como que a gente pode educá-las, né? Apesar disso, é uma força contrária, é remar contra a maré. De fato, aqui quando a gente tá falando de educar uma menina, para que ela não entre nesse lugar de ser sempre responsável, de ser sempre a culpada de tudo, de pedir sempre desculpa até por coisas que ela não fez, de se sentir sempre inadequada, de ficar sempre pensando, ai, onde é que eu errei, o que eu fiz de errado. Pra gente educar uma menina que não entre em tudo isso, que não seja, né, esponja dessa sociedade que nos leva a pensar assim, ela vai precisar muito mais do que o nosso discurso. E eu percebi que também muito mais do que o nosso exemplo. A gente precisa ter as duas coisas, né? Ter muito cuidado, atenção, pescar os momentos em que isso tá se materializando, em que isso tá se expressando, conversar, muito diálogo, conversar, explicar, escutar. A escuta, gente, se você viu o vídeo do Escuta Ativa, né? A escuta, ela é muito mais do que a escuta do que está sendo dito. A escuta, ela precisa considerar também a observação. O que você está observando que não está sendo dito? A escuta é entender as entrelinhas da coisa. A emoção da coisa. A dinâmica entre as relações. Isso também faz parte da escuta. E a gente precisa de tudo isso para não deixar que as nossas filhas entrem nesse lugar do qual a gente quer sair. E a mesma coisa com os nossos filhos, né? A gente precisa ter todo esse cuidado porque a sociedade inteira vai estar falando pra eles. Se você sente, se você se emociona, você é fraco.
Você tem que ser forte, você tem que ser valente, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que desafiar, você tem que dominar, você tem que competir. E a gente precisa ter, né, olhos, ouvidos e o coração muito ligados e atentos para identificar em que momentos isso está acontecendo e como é que a gente pode fazer para conduzi-los, para guiá-los para uma nova forma, né, para um novo olhar, para uma nova perspectiva. E eu quero terminar esse vídeo te pedindo para você pensar, né, e para você prestar atenção na sua vida. Quantas vezes acontece alguma coisa que não é tua responsabilidade, mas você ainda assim fica pensando: onde é que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa pra isso? Eu me sinto responsável. Será que eu tento consertar? Pensar e prestar atenção em que momentos isso acontece. Com quem isso acontece? Pode ser que isso aconteça muito mais no trabalho, pode ser que você vai perceber que isso acontece muito mais com a tua mãe, com o teu pai, pode ser que isso aconteça muito mais dentro do teu relacionamento afetivo. Ou até mesmo com as tuas crianças. Pode ser que você no trabalho é de boa, com relacionamento é de boa, mas, puxa, quando acontece alguma coisa com as crianças, você fica nesse pensar, né? E se sentir culpada por tudo. Presta atenção e começa a tentar identificar, né? Se você tem um padrão e se você consegue enxergar um caminho. Como você poderia fazer diferente? Como você poderia sair desse lugar de ficar se sentindo responsável e culpada por tudo? E aí, eu vou fazer nessa provocação. Então, para você também lembrar que para que a sua criança, né, seu filho, sua filha, vivenciem essa liberdade, a primeira coisa que precisa acontecer é muito mais do que, né, uma conscientização. É muito mais do que só o seu exemplo. Você precisa, de fato, se libertar, se transformar. Transformar isso em você, né, na sua vida, nas suas relações. Aí sim, livre, inteira, segura de si, você pode ser um exemplo de que é possível não entrar nesse discursinho barato, decaído, né, que já tá velho, não entrar nesse discursinho e viver um outro tipo de vida, um outro tipo de relação com as suas próprias ações e com o mundo à nossa volta. E se você tiver interesse, né, o reencontro, essa mentoria, ela vai te conduzir justamente por esse processo. Se não é o teu momento, não tem problema nenhum. Eu vou continuar trazendo esses vídeos aqui com muita reflexão e com muito conteúdo pra você toda quinta-feira. Aproveita e encaminhe esse vídeo pra aquela amiga que você sabe que sempre se sente culpada quando alguma coisa acontece.